Você está destruindo o seu metabolismo sem saber, e o pior de tudo é que talvez esteja fazendo exatamente aquilo que acredita ser saudável todos os dias. E se eu te dissesse que aquele hábito que você repete toda manhã pode estar sabotando seus resultados silenciosamente, que aquela estratégia que parece disciplinada, na verdade está mandando para o seu corpo um sinal claro de escassez e sobrevivência, e que por causa disso o seu organismo está reduzindo o gasto de energia, segurando a gordura, aumentando aí a fome e diminuindo sua disposição. Eu preciso que você fique comigo até o final, porque hoje você vai entender de forma simples e direta o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo e por que, mesmo fazendo dieta, treinando firme, tentando manter aí constância, a balança não corresponde como deveria. Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa que ninguém fala com mais clareza. Metabolismo não é sorte, não é genética isolada, não é destino. Metabolismo é adaptação. Seu corpo é uma máquina de sobrevivência. Extremamente inteligente, ele não quer que você fique definido, ele não quer que você tenha abdômen marcado, ele quer que você sobreviva. E quando você começa a cortar comida de forma agressiva, pular refeições, ficar longos períodos sem comer e ao mesmo tempo aumentar muito o gasto de treino, seu corpo interpreta isso como uma ameaça. Ele entende que o ambiente ficou hostil, que a comida ficou escassa e que precisa economizar, ter mais energia. Então, o que ele faz é que ele reduz o gasto calórico, diminui a produção de alguns hormônios ligados ao desempenho e aumenta os sinais de fome como forma aí de proteção. Você começa a sentir mais cansaço, mais vontade de doce, mais dificuldade para dormir, mais irritação, principalmente estagnação dos resultados. Agora, presta bem atenção aqui no erro número 1 que destrói o metabolismo sem a pessoa perceber: cortar calorias demais, o tempo demais. Você começa com uma dieta motivada, corta pão, corta arroz, corta tudo, corta tudo, passa a comer muito pouco e nas primeiras semanas realmente acaba perdendo peso, mas grande parte disso é líquido, glicogênio e até massa magra. Depois de algumas semanas, o corpo se adapta, o gasto basal diminui, você começa a se movimentar menos sem perceber o famoso gasto inconsciente. Cai você, fica menos disposto, treina com menos intensidade e o que antes era déficit agora vira manutenção, e às vezes até superávit quando acontece episódios aí de compulsão, porque ninguém aguenta aí restrição extrema por muito tempo. E aí você pensa: meu metabolismo é muito lento. Na verdade, ele só está se defendendo do segundo erro que destrói o seu metabolismo, é viver do efeito sanfona. Faz dieta restrita, emagrece um pouco, volta a comer exageradamente, recupera peso e muitas vezes ganha mais do que tinha antes. Toda vez que você perde peso muito rápido, perdendo massa muscular, você reduz sua taxa metabólica, porque o músculo e tecido metabolicamente ativo, quanto mais massa magra você tem, mais caloria gasta em repouso. Quando você perde músculo para emagrecer rápido, você está reduzindo a potência do seu motor interno. Então, cada ciclo de emagrecimento mal feito deixa o metabolismo um pouco mais econômico, dificulta o próximo processo. Por isso, cada nova tentativa parece mais difícil que a anterior. Agora vamos falar do terceiro erro silencioso: treinar demais e descansar de menos. Existe uma crença de que quanto mais treino, mais resultado, mais corpo funciona. Com equilíbrio, se você treina pesado todos os dias, faz cardio excessivo, dorme pouco, você vive estressado, você eleva o cortisol cronicamente, e cortisol em excesso favorece a retenção de líquidos, aumento de apetite, principalmente por nutrimentos calóricos, pode atrapalhar a sensibilidade à insulina. Além disso, o excesso de treino sem recuperação adequada aumenta o risco de perder massa muscular. Novamente, menos músculo significa metabolismo mais lento. Não é sobre treinar até cair, é sobre treinar com estratégia, recuperar e evoluir progressivamente. Outro ponto crítico é o sono. Dormir mal é uma das formas mais rápidas de desregular o seu metabolismo. Poucas horas de sono aumenta a groelina, diminui a leptina, piora a sensibilidade à insulina, aumenta o desejo por alimentos altamente palatáveis e reduz sua energia para se movimentar durante o dia. Então, você come mais, gasta menos e ainda sente que não tem força de vontade, quando na verdade o problema é fisiológico. Você está lutando contra hormônios alterados e isso não resolve apenas com disciplina, se resolve com ajuste. Isso não resolve apenas com disciplina, se resolve com ajuste de estilo de vida. Agora presta muita atenção no que eu vou falar, porque talvez seja aqui
você mais esteja errando aí, você transformou a alimentação em guerra, vive contando calorias de forma aí obsessiva, cortando grupos alimentares, demonizando comida boa ou ruim, e isso cria um ciclo mental de restrição e recompensa. Quanto mais você se proíbe, mais desejo acumula, o cérebro sente culpa e tenta aí compensar com mais restrição. Esse ciclo, além de prejudicar sua relação com a comida, gera uma instabilidade energética constante, e isso também impacta o seu metabolismo, porque períodos frequentes de restrição severa, alternados com exagero, consumem seu corpo e reforçam o modo de economia que deveria ser feito. Então, primeiro é entender que o metabolismo forte se constrói com estratégia, não com pressa. Você precisa de um déficit calórico moderado e sustentável, algo que permita perder gordura, preservando aí a massa magra. Isso envolve ingestão adequada de proteína, treino, força bem estruturado e recuperação adequada. Segundo você, precisa valorizar a construção de massa muscular. A musculação não é opcional. Se o objetivo é acelerar o metabolismo, ela é essencial a cada quilo de músculo. Adicional, isso acaba envolvendo ingestão adequada de proteína, treino de força bem estruturado e recuperação adequada. Segundo você, precisa valorizar a construção de massa muscular. A musculação não é opcional. Se o seu objetivo é acelerar o metabolismo, ela é essencial a cada quilo de músculo. Adicional, aumenta o seu gasto energético diário e melhora a sua sensibilidade à insulina, de abundância e não de escassez. Terceiro, é fundamental periodizar a dieta, fazer fases de manutenção estratégica. Após períodos de déficit, ajuda a sinalizar para o corpo que não há ameaça constante. Isso pode melhorar os hormônios tireoidianos, desempenho e adesão a longo prazo. Quarto, cuidar do estresse e sono como prioridade e não como detalhe. 5. Parar de buscar soluções extremas e começar a construir consistência, porque consistência é o que realmente transforma o metabolismo. Deixa eu te explicar algo bem importante aqui. Quando você come muito pouco, por muito tempo, o seu corpo pode reduzir o chamado NEAT, que é o gasto energético não associado ao exercício. Você começa a se mexer menos, gesticular menos, andar menos, trocar menos de posição e nem percebe que são pequenas reduções que somadas podem representar centenas de calorias a menos gastos por dia. Então, você acredita que está fazendo tudo certo, mas o corpo compensou silenciosamente? Isso não é falha sua, é adaptação biológica. E a boa notícia é que assim como ele se adapta para economizar, ele também pode se adaptar para gastar ainda mais. Quando você envia sinais corretos, sinais de segurança, de alimentação suficiente, treino inteligente e recuperação adequada, seu corpo entende que pode liberar energia, pode manter músculo e não precisa armazenar cada caloria como se fosse a última oportunidade. Então, se você hoje está frustrado, achando que tem metabolismo lento, eu quero que você troque essa narrativa. Talvez você só tenha seguido estratégias erradas por tempo demais, talvez tenha acreditado que sofrimento extremo era o caminho, talvez tenha confundido disciplina com punição, mas a transformação real vem da inteligência, consistência e paciência. Agora eu quero que você reflita: quantas vezes já começou uma dieta muito restrita, prometendo que dessa vez seria diferente? Quantas vezes já cortou drasticamente comida, aumentou o cardio exageradamente e acreditou que quando mais radical, mais rápido seria o seu resultado? E depois de algumas semanas se viu cansado, desmotivado e preso no mesmo lugar. Isso não é falta de força de vontade, isso é fisiologia. Seu corpo responde ao ambiente que você cria. Então, a pergunta é que ambiente você está criando escassez. Você precisa decidir parar de destruir seu metabolismo sem perceber e começar a fortalecê-lo, alimentar seu corpo de forma estrategicamente, treinar para ficar mais forte, dormir melhor, gerenciar o estresse e respeitar fases. Entender que emagrecimento saudável não é uma linha reta, é que platôs fazem parte do processo, mas não significa fracasso, significam ajustes inteligentes, precisam ser feitos e não cortes desesperados. Se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido a compartilhar com alguém que também vive preso nesse ciclo, principalmente aplicar pelo menos um desses pontos ainda hoje, mesmo porque conhecimento sem ação não transforma nada. Seu metabolismo não está quebrado, ele está adaptado, e a adaptação pode ser direcionada quando você entende as regras do jogo. Você deixa de lutar contra o próprio corpo e começa a trabalhar com ele. E aqui os resultados deixam de ser temporários e passam a ser
permanece. Então, pare de se punir, pare de buscar atalhos, pare de acreditar que menos comida é mais sofrimento. E mais sofrimento são sinônimos de progresso. Comece a pensar em construção, em fortalecimento do prazo. Porque o corpo que você quer não nasce de destruição, nasce de estratégia, consistência e respeito ao funcionamento inteligente que você já possui dentro de si. E a partir de agora, você tem duas escolhas: continuar repetindo os mesmos erros, esperando um resultado diferente, ou aplicar o que aprendeu aqui e finalmente dar ao seu metabolismo o ambiente certo para prosperar. A decisão está nas suas mãos e o melhor momento para mudar é realmente agora, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.